Lucas capítulo 4, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Evangelho de Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naquele dia não comeu coisa alguma. No fim deles teve fome. E o diabo disse: se és filho de Deus, diz a essas pedras transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo então o levou a um alto monte, mostrando-lhe num instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe: darei a ti todo esse poder e glória, porque a mim foi entregue, e o dou a quem quero. Amém? Portanto, se me adorares, tudo será teu. Verso 8. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o levou a Jerusalém e o pôs sobre o pináculo do templo, dizendo-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que te não tropeces em pedra alguma. Jesus, porém, lhe respondeu: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E o nosso foco é o versículo 13. Quando o diabo acabou de tentá-lo, apartou-se dele por algum tempo. Amém? Senhor nosso Deus, venha nos abençoar de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Sentar na igreja. Irmãos, eu quero falar para você ficar atento, porque o diabo, ele está dando um tempo. Ele só dá um tempo, mas ele não para. A Bíblia diz em João que ele veio matar, roubar e destruir. O intuito de Satanás é destruir a obra de Deus. O intuito de Satanás é destruir, como ele não pode acabar com Deus, atacar o Senhor. Ele ataca aquele que é a imagem e semelhança de Deus, você. Então o diabo, irmãos, às vezes investe contra nós com tudo. Ele vem com tudo. E a gente acha que dessa vez eu não vou aguentar. Dessa vez não vai dar. Eu tenho certeza que você já passou por isso. O diabo já veio contra você de uma maneira que parece que todo o inferno se levantou contra você. Parece que tudo que você faz está errado. Parece que tudo está... Parece que nem Deus escuta a sua oração mais. Mas a Bíblia diz em Tiago 4,7: resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Sujeitai as coisas a Deus, e resistir ao diabo, que ele vai fugir de vós. Então preciso entender, irmãos, que eu tenho que ficar atento. Lá em Mateus 26:41 está escrito: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne é fraca. Prova que a carne é fraca, que Jesus, aqui no texto que nós temos, Jesus, verso 2 de Lucas 4, 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E no fim dos 40 dias ele teve fome. E a carne é fraca. O diabo vai tentar, ele sabe os seus desejos, ele sabe aquilo que você quer. Talvez sua esposa não sabe o que você gosta. Talvez seu marido não sabe o que você gosta. Talvez seus filhos não saibam o que você gosta. Mas o diabo sabe. Ele sabe aquilo que você gosta. Ele sabe as suas necessidades.
E ele foi e disse para Cristo: o problema dele é fome. O diabo disse consigo: o problema dele é fome. Ele está fraco, ele está com fome. Então o diabo sabe o que você está sentindo. Ele não sabe o que você está pensando. Não, ele não sabe. Ele pode até deduzir, assim como uma pessoa sabe dele, o seu corpo, pela sua fisionomia, ele sabe o que você está passando, mas ele não sabe o que você está pensando. Se olhar para alguém, dá para perceber. Ele está com problema, está triste, está batido, né? Ou está alegre, eufórico. Então, dá para perceber pelos sinais que a pessoa transmite. O jeito dos olhos, do rosto, as afeições, o semblante. Mas, saber o que você pensa, ou o que eu penso, só Deus sabe. Só Ele é onisciente. Quer dizer que Ele tem ciência de tudo. O salmista diz: antes da palavra chegar aos meus lábios, tu já a conhece. O Senhor sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente, mas o diabo, no momento que você precisar, muitas das vezes ele vai te tentar. Ele vai ter que chegar para te provocar. Porque diz o texto aqui em Lucas 4,13: quando o diabo acabou de tentá-lo, apartou-se dele por um tempo. Interessante, né? Resista o diabo, que ele vai fugir de você. Coloque Tiago 4,7 para você ler. Olha só o que o Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Como é que você faz para resistir o diabo? Primeira coisa, para os ataques de Satanás: se sujeita a Deus. Ou seja, sujeitar, ou seja, se colocar debaixo, se colocar dentro da vontade de Deus. Mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí vem um segredo do sucesso do homem e da mulher de Deus: chegarmos a Deus e Ele se chegará para vós. Limpai as vossas mãos. Deus não vai limpar a sua mão, é você que tem que limpar. Deus não vai fazer você parar de xingar, é você que tem que decidir: eu não vou xingar mais. Deus não vai fazer você parar de fazer coisa errada, não vai. Ele vai falar com você: você para se quiser. Ó, que sujeitai-vos, pois, a Deus. Ó, e Ele, chegai-vos, pois, a Deus, limpai as vossas mãos, pecadores. É você que tem que se limpar. É você que tem que tomar atitude. Você sujou as mãos. Não adianta orar para Deus limpar ela. Você tem que ir lá na pia e lavar, pegar água e sabão e limpar. Uma vez você se lavou nas águas do batismo, todos os seus pecados foram perdoados naquele dia. E todas as vezes que você comete um pecado, que você erra, que você faz, 1 João capítulo 1, versículo 9, entra na sua vida. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e de toda mancha nos purificar. Então você vai agora confessar o seu pecado, você vai se limpar diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então não faça isso, que ele vai fugir. Só que ele vai fugir por um tempo. É só por um tempo. Porque ele nunca desiste. Ele para um pouco. Diz por aí que a alegria intervalo o sofrimento. Não acredito nisso. Mas eu sei que tem momentos na sua vida que quando tudo estiver muito bem, obrigado, olha, fique atento. Cuidado. A tempestade está vindo. Lembra de Paulo, naufrágio? Olha, todo mundo tem que comer e se alimentar. E vai vir uma tempestade tremenda. E todos, o barco vai se espatifar, mas quem estiver dentro do barco não vai morrer. Deus falou para mim que vai preservar a vida de todo mundo, mas tem que estar aqui no barco. Mas se alimente como? Você tem que se alimentar. Assim como Elias estava fraco, depois de lutar com os profetas de Baal, depois de dar cabo dos profetas de Baal, do poste ídolo, eram 400 de um, 400 do outro. Elias, depois de tudo isso, de perseguir, ele estava cansado já de tanto lutar, já havia ficado mais de 3 anos sem chover. Elias comendo ali com os corvos,
ribeiro. Depois, com a viúva de Sarepta, ele viu muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, muita gente morrendo. Elias estava cansado. E ele caminhou e de repente ele parou e ficou dormindo, de tão cansado. E disse: eu basta, eu não sou melhor que os teus servos profetas. Chega, pode tirar minha vida, estou cansado. E dormiu. E quando ele dormiu, o que aconteceu? O anjo tocou nele no seu ombro e falou assim: olha, levanta-te, come e bebe. Ele comeu e bebeu. Dormiu de novo, porque cansaço era muito. Mais uma vez, segunda vez, terceira vez. Depois ele caminhou 40 dias, 40 noites. Você tem que se alimentar para ter força para caminhar para o monte. Elias caminhou até Horebe, até o monte, e lá ele foi falar com Deus. Você tem que se alimentar da palavra para resistir ao diabo. Quem não lê a Bíblia e não ora, não consegue resistir ao diabo. Não tem como você ficar atento, que é o nosso tema. Não tem como você vigiar e orar sem ler a Bíblia e orar. Não tem como. O diabo só dá um tempo. Ele nunca vai desistir. Ele sabe que o seu tempo está acabando. O diabo sabe que o seu tempo está acabando. E ele quer levar o máximo de gente com ele. A Bíblia diz que o lago de fogo, lá no lago de fogo vai ser lançado o inferno, a morte e o inferno. E vai ser que o lago de fogo não foi preparado para o ser humano, é para o diabo e seus seguidores. Mas ele quer levar muitos com ele. Ele sabe que o seu tempo está acabando. E ele quer levar o máximo com ele. Mas se você não se alimentar daquela água, daquele pão que o anjo deu para Elias. Elias, quando acordou, viu em cima de uma pedra, ele viu lá pão e uma botija de água. E ele se alimentou da palavra e da água. Ele comeu e bebeu. E diz o texto, com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no monte de Deus. Essa caminhada de 40 dias e 40 noites representa a nossa vida. A caminhada da nossa vida até chegar à vida de Cristo, até Jesus voltar, até Ele nos buscar. Mas você precisa estar atento. Que quando a coisa estiver muito bem, ore dobrado. Ore mais, clame mais. Sabe qual que é o nosso erro, a nossa falha no ser humano, no servo de Deus de hoje? Ele quer buscar, quer orar, quando a tribulação chegou. Talvez seja um exemplo não muito bom, mas o pugilista, quando ele marca uma luta, o que ele faz? Ele se prepara para aquela luta. Ele vai treinar intensamente. Ele vai se alimentar da melhor forma possível para que o seu corpo esteja bem nutrido. Para quando chegar no dia da luta, ele conseguir lutar e vencer o objetivo dele. Nós temos uma luta, nós estamos no meio de uma guerra. E no meio dessa guerra, não dá para você fazer aquela oração bonitinha, como eu falei semana passada aqui na igreja. Que é orar só em espírito. Batalha do crente não é essa. Você lembra quando o povo de Israel, no Velho Testamento, quando eles estavam revoltados, rasgavam a roupa e jogavam cinza sobre sua cabeça, ficavam no pó e aí ele clamava e clamava e clamava. O povo hoje não está querendo nem ajoelhar para buscar o Senhor. Nós temos que voltar para a presença do Senhor, comer o pão e da água, beber da água da vida, para podermos ficar atentos e vencer os obstáculos que vêm pela frente. Satanás está preparando. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não deixará você tentado além daquilo que você pode. Mas junto com a aprovação, Ele dará um meio de você escapar dela. Fica tranquilo. Coloque em 1 Pedro 5,8. Olha só. Seres só do vigiai. Por quê?
o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Por que ele anda ao derredor? É mais longe. Porque ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus. Os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o amam para os livrar. Que o tempo para os livrar. O diabo está de longe. O diabo está espreitando, procurando uma oportunidade. Lembra daquela passagem do endemoniado gadareno? Lembra daquela passagem que Cristo falou, quando o espírito imundo é expulso de uma pessoa, ele sai e procura lugares áridos. Quando ele não acha lugar de repouso, o que ele fala? O que Cristo falou assim? Eu vou voltar para a casa de onde eu saí. Tipo assim, vou tentar entrar lá de novo. Me expulsaram de lá, mas eu vou voltar. Quem sabe eu acho uma brecha aqui. E quando ele chega, ele encontra varrida e ornamentada, mas não está cheio. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, eu te tenho uma péssima notícia para você. Vazio você não está. Você tem alguma coisa aí dentro. Ninguém fica vazio. Alguma coisa tem. Nós temos que tomar cuidado, ser sóbrio e vigiar. Nós temos que tomar cuidado. Lembra daquela família semana passada que aconteceu aqui no Brasil? Um menino de 14 anos, 6 anos namorando com a menina de 15 anos. Ele diz que começou quando ele tinha 8 anos e ela 9. Namoro virtual. Começou no jogo online. E o pai nunca percebeu. De repente, um dia a família toda foi deitar e o menino simplesmente matou a família toda. O pai matou a mãe, matou o pai e o seu irmão pequeno. Sabe o que é pior? A namorada tinha prometido que ia fazer isso também lá. Sem conhecer. O diabo está procurando alguém que está vazio, preenchido. As redes sociais melhorou muita coisa. Temos voz, podemos levar a mensagem do Evangelho a muitas pessoas, mas o diabo também usa para destruir vidas. Toma cuidado, vigia, fique atento com a sua família. Fique atento, porque é tempo de nós estarmos, como está em Mateus 26:41, vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ficar em pé. Nós temos